Boa tarde a todos, espero que todos estejam me ouvindo. Eu que agradeço o privilégio de poder estar aqui no Telesaúde, contribuindo um pouco com esse agregar do conhecimento na área da nossa profissão, que é a enfermagem. Sabemos o quão difícil, às vezes, é destinar o nosso momento durante o expediente de trabalho ou deixar de lado alguns afazeres para a gente poder se capacitar um pouco mais. Mas hoje o nosso tema, nós vamos conversar um pouquinho sobre a consulta de enfermagem na consulta de puericultura. E nós vamos começar abordando, a princípio, um pouquinho sobre o que vem a ser a puericultura, que é um tema que gera muita dúvida dos enfermeiros, de acadêmicos, de alunos de forma geral. A palavra puericultura, ela deriva do seu original de pueri, que significa criança, e cultura, que significa o cuidado. Então, ou seja, dentro da puericultura, o enfermeiro ele vai estar com as suas ações voltadas ao cuidado da criança. Mas ele vai estar com as suas ações voltadas para o cuidado da criança naquilo que tange a questão do crescimento e desenvolvimento físico e mental adequado, por intermédio de diversas ações que serão feitas durante, principalmente, a consulta de enfermagem em puericultura. O tema a consulta de enfermagem em puericultura é uma matéria muito desafiadora para nós, porque nós necessitamos agregar muito conhecimento para poder iniciar com esse trabalho dentro das unidades de saúde, principalmente as equipes de estratégia de saúde da família, mas é um tema de tamanha relevância e que nós não devemos recuar. Nós devemos aceitar o desafio, nós devemos estudar e seguir à frente, porque por intermédio da consulta de puericultura, a nossa profissão também conseguirá ser valorizada. Nós percebemos muitas vezes enfermeiros destinando a sua atenção à gestante somente, mas nós temos que lembrar que nós temos que cuidar da pessoa, desde a concepção até a morte dessa pessoa. Esse é o papel nosso enquanto enfermeiros. Então, a puericultura, um outro erro também que é muito cometido por profissionais da saúde, é com relação ao momento que ela vai abrir a agenda dela e até qual faixa etária que ela vai atender essas crianças. Nós sabemos que dependendo da área que você trabalha, você vai ter um quantitativo muito grande de crianças, mas não cometa aquele erro de somente abrir sua agenda para crianças de até 2 anos de idade, como nós vemos muito na prática. Porque a puericultura, ela na verdade, ela começa desde o pré-natal e ela vai se estender até essa criança completar 4 ou 5 anos de idade. Então, durante toda essa faixa etária, todo esse período de crescimento e desenvolvimento da criança, ela vai ser alvo da consulta de puericultura. Ela vai ser alvo da sua consulta enquanto enfermeiro. E importante também, nesse aspecto, nós lembrarmos o seguinte: não deixe sua consulta simplesmente voltada, apesar de ser uma consulta em puericultura, não deixe ela somente voltada para você atender só a criança propriamente dita. Lembre-se que, quanto profissionais da saúde, nós, enfermeiros principalmente, nós temos a nossa visão holística. E na nossa visão holística, nós temos que enxergar a família como um todo, essa comunidade. Nós temos que tentar enxergar essa mãe que está com essa criança, essa cuidadora, esse pai, que a gente sabe, raríssimas vezes ele comparece na consulta de puericultura, mas nós temos que enxergar e entender que se esse casal não está bem, se essa mãe não está bem, o pai não está bem, como que essa criança ela será bem atendida? Como que essa criança ela será bem cuidada em domicílio? E outro aspecto que surge dentro da consulta de puericultura é com relação à legalidade da consulta. Nós temos que lembrar que não importa onde você esteja, se você está dentro do território nacional, você é enfermeiro, você está regularmente inscrito no seu conselho, você tem o direito de você fazer a consulta de enfermagem. E a consulta de enfermagem ela é ampla. E a consulta em puericultura ela é uma integrante, ela faz parte da consulta de enfermagem. Então, no nosso artigo 1º da Lei 7498, lá diz que o exercício da enfermagem, ele está em todo o território nacional. Ele é livre, desde que você observe as disposições que estão escritas lá na nossa lei. E você, enquanto enfermeiro, você como integrante da equipe de saúde,
você pode realizar a consulta de enfermagem, que está lá no artigo 11 dessa lei, no inciso 1, e no inciso 2, a lei, essa mesma lei, ela diz que você pode fazer a prescrição de medicamentos que estão estabelecidos dentro do programa de saúde pública e em rotina que seja aprovada pela instituição de saúde, no caso de uma instituição privada. Então, no caso da puericultura, existem alguns medicamentos que nós podemos prescrever, outros não estão contemplados. Com relação à solicitação de exames, que muitos enfermeiros têm dúvida, é importante nós lembrarmos que a resolução 195 de 97 do COREM, ela diz que o enfermeiro ele deve solicitar, ele pode solicitar exames tanto de rotina quanto exames complementares. E nesta mesma resolução ainda, lá nas suas considerações, ou seja, aquele texto, que é um texto que vem justificando o porquê dessa legislação, diz que o enfermeiro ele deve solicitar esses exames de rotina complementares para uma efetiva assistência ao paciente, sem risco para o mesmo. Muitas vezes, se você deixa de solicitar um exame para a sua criança, se você tem uma suspeita, por exemplo, nós sabemos que é comum crianças desenvolverem quadro anêmico nos primeiros anos de vida. Se você deixa de solicitar, por exemplo, um hemograma para uma criança dessa, você está sendo omisso na sua conduta profissional. Então, você deve solicitar. Na dúvida, você é embasado do porquê que você está solicitando, você mediante ao exame físico que você vai fazer, as queixas daquela mãe, você vai solicitar esse exame que você está respaldado legalmente. E para reiterar ainda essa questão da legislação, existe a portaria ministerial, que é a 1625, que ela diz que o enfermeiro ele realiza assistência integral às pessoas e às famílias. Ele realiza as consultas de enfermagem, solicita os exames complementares, prescreve as medicações, os medicamentos, conforme os protocolos e as outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Então, ou seja, nós estamos embasados, nós estamos respaldados. E, somente a título de esclarecimento, é importante nós lembrarmos também que a nossa legislação ela é uma legislação federal. Por ser uma legislação federal, você não está impedido, se porventura o município ou até mesmo o Estado baixar uma normativa proibindo você de prescrever exame, de você realizar a sua consulta, você pode continuar fazendo, porque dentro da hierarquia das normas jurídicas, a legislação federal ela é preponderante sobre qualquer legislação estadual e qualquer legislação municipal. E refletindo um pouquinho sobre a nossa responsabilidade, em um dos manuais da Prefeitura de São Paulo, eu encontrei um texto em uma das leituras que eu estava fazendo, que eu achei muito interessante, que lá diz o seguinte: lá cita a participação do médico generalista. Nós sabemos que hoje o trabalho em equipe é um princípio da atenção básica, ele é fundamental, não tem como hoje o enfermeiro trabalhar sozinho, nem o médico, nem o dentista e os demais profissionais. Mas lá cita o seguinte, que o médico generalista e o enfermeiro, eles são competentes para o atendimento na atenção básica. E diz que o pediatra ele deve se colocar somente naquela questão de referência para o atendimento dos casos que necessita de um saber mais específico sobre doenças. Porque o papel da puericultura não é trabalhar em cima da doença, nós trabalhamos em cima da prevenção da doença. Nós trabalhamos em cima do crescimento e do desenvolvimento saudável dessas crianças que estão sendo atendidas por nós. Então, sendo assim, você, enfermeiro, você tem condições plenas de realizar o acompanhamento das crianças de forma integral, detectar as alterações e encaminhar para atenção especializada os casos que fogem à sua competência profissional. Se porventura, durante o seu atendimento em puericultura, você recebeu uma queixa da mãe com relação a alguma patologia, se durante os procedimentos ali do exame físico que você estiver realizando, você detectar alguma patologia, cabe a você encaminhar essa criança para o atendimento pediátrico. Porque isso aí já extrapola o limite, nosso limite profissional. Nós não estamos aqui para
dar diagnóstico, nós não estamos aqui para tratar doenças, ok? Então, dentro da consulta de enfermagem e puericultura, qual que é o objetivo primário nosso? Primário e essencial. É acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança desde o período intrauterino até a idade de 4 ou 5 anos. Importante só destacar o seguinte: crescimento é diferente de desenvolvimento. São dois conceitos que muitas vezes eles são interpretados de uma forma errada, mas são conceitos completamente diferentes. Tá? E dentro da nossa consulta de enfermagem em puericultura, é importante nós trabalharmos primariamente com a questão do histórico, para você conhecer um pouco sobre aquela criança. Você identificar a faixa etária da criança. É muito difícil você começar uma consulta em puericultura sem você saber um pouco do histórico, a identificação da faixa etária. E, importantíssimo, é fazer escuta passiva e atenta dessa mãe. Muitas vezes essa mãe ela vem com queixas, ela vem com dúvidas, e naquele momento, se você se demonstrar que você está interagindo com essa mãe, se você mostrar para ela que você se interessa pelo filho dela, por todas aquelas questões que ela está explanando para você, naquele momento, essa mãe ela vai ter um reconhecimento grandioso com relação à sua pessoa. E com isso é importante salientarmos que nós vamos contribuir para o crescimento também e a valorização da nossa profissão. Importante, principalmente dentro do âmbito legal, você registrar todas as informações que forem passadas por essa mãe. Evite abreviar as coisas. Procure copiar na íntegra aquilo que a mãe está te dizendo, os pontos principais das dúvidas que ela está explanando para você durante a consulta. E agora você conhecendo o histórico daquela criança, você sabendo como que foi o pré-natal daquela mãe, você sabendo como que foi o nascimento, se houve alguma intercorrência durante o pré-natal, durante o parto, no pós-parto, se houve alguma intercorrência com aquela criança, ela precisou ficar internada ou não, se durante esse período de vida extrauterina dela, se ela teve alguma doença, se precisou ficar internada ou não, você vai partir para uma segunda etapa, que é a avaliação da caderneta de vacina dessa criança. E aqui nós encontramos um outro desafio. Porque nós sabemos perfeitamente que, nos últimos anos, a quantidade de imunobiológicos que foram inseridos foram muito grandes. E nós precisamos, enquanto profissionais enfermeiros, e principalmente aquele profissional que vai começar a fazer consulta de puericultura, é fundamental que ele tenha um conhecimento muito aprofundado sobre a questão de imunizações. Primeiro porque nós devemos legalmente ter esse conhecimento no nosso exercício profissional. E segundo, que as mães, elas perguntam muito sobre vacinas. E você não pode permitir que, ali na sua consulta, uma vacina que esteja atrasada, uma vacina que a criança, ela precisa tomar, você não pode deixar de explicar à mãe a importância dela não deixar atrasar o imunobiológico, dela não deixar de dar a vacina dentro daquela data que é a data preconizada pelo Ministério da Saúde, e nós não podemos descansar simplesmente achando que o profissional que está lá na sala de vacina, ele vai colocar todas as informações, porque devido às atribuições, às vezes, do cotidiano, ele acaba esquecendo de colocar. Nós sabemos que as vacinas futuras, elas vêm geralmente escritas a lápis. Aí, às vezes, o profissional ele olha rapidamente na caderneta de vacina, ele não encontra nada a lápis, e ele acha que não tem nada mais de vacina para aquela criança. E aí você deixa de enfatizar, de alertar aquele pai, aquela mãe que está na consulta, sobre a importância desse imunobiológico. Após essa etapa, nós vamos passar para a avaliação do crescimento da criança. Dentro do crescimento, nós vamos avaliar a questão do peso e a estatura. Mas como que eu faço para avaliar isso daqui? É importante que você primeiro esteja atento no seguinte. Porventura, se a sua unidade de saúde ela tem uma balança ainda analógica, ou seja, aquelas balanças mecânicas, a sua balança vai estar com a manutenção adequada?
Porque se ela não estiver com manutenção adequada, saiba que infelizmente você vai ser influenciado a erros, e erros que vão começar lá na sala de preparo da sua unidade de saúde. E é sempre bom reiterar e alertar o seguinte: qualquer grama de peso, dependendo da idade dessa criança, dependendo da situação nutricional dessa criança, qualquer grama de peso para ela é importantíssimo. Então, se às vezes a balança está deixando de marcar 10, 15, 20 gramas, para nós adultos isso nem tanto importante. Mas para a criança isso significa muita coisa. E você observar também, e se for o caso até capacitar a sua equipe. O peso, apesar de estar sendo realizado dentro da técnica adequada, dentro daquilo que o próprio Ministério da Saúde pede que seja feito, no momento que essa criança, que vai ser aferido a estatura dessa criança, aquilo que é a técnica correta está sendo executada como deve ser, são perguntas que nós devemos fazer no nosso cotidiano, e nós devemos ir até a sala de preparo, dentro daqueles momentos que forem possíveis, e nós estarmos observando essa conduta que está sendo realizada pelos profissionais. E daquilo que você enxergar que a conduta está inadequada, você vai começar a pensar e a tentar, no mais breve tempo possível, fazer uma capacitação para a sua equipe. É importante salientar que esse peso e essa estatura devem ser registrados na caderneta de saúde da criança. Na caderneta de saúde, tanto do menino quanto da menina, existem os gráficos. Então, você, de acordo com a faixa etária dessa criança, você vai fazer o lançamento do peso e da estatura. E vai proceder com a interpretação desses dados que foram lançados no gráfico, para ver se essa criança ela está dentro do padrão ou se ela não está dentro do padrão, que é o padrão esperado para aquela faixa etária dela. O peso e a estatura, eles representam muito também o padrão nutricional dessa criança. Uma criança que não está se alimentando bem é uma criança que não vai crescer. Então, esses dois elementos, o peso e a estatura, eles vão conseguir fazer você enxergar como que está, apesar das vezes a mãe omitir determinadas informações, você vai conseguir inferir como que está sendo a questão nutricional, o acesso aos nutrientes dessa criança lá no domicílio, ou porventura se ela fica com algum cuidador, ou porventura como que é feita essa refeição dela lá na creche. Porque durante o histórico, durante a anamnese que nós fazemos, é importante você perguntar sobre as refeições da criança também. Cada refeição e a quantidade que ela ingere, ok? E lembrar também da ingestão de líquido, de água, para essa criança. Após essa etapa, nós partimos para a avaliação do desenvolvimento. O desenvolvimento, ele nada mais é de uma forma bem simples, aquilo que a criança vai agregando de habilidades na vida dela. A criança ela não sabia engatinhar, com o passar do tempo, ela começa a se arrastar, e depois ela começa a engatinhar, depois ela começa a ficar em pé, depois ela começa a deambular. Então, ou seja, ela passou por fases no desenvolvimento da vida dela. É importante nós estarmos atentos a essa questão do desenvolvimento, por quê? Porque o desenvolvimento está literalmente relacionado ao desenvolvimento do sistema nervoso dessa criança. A questão da mielinização dos neurônios dessa criança. Então, como que nós fazemos, de uma forma bem simples, para identificar se essa criança ela está dentro do padrão de desenvolvimento adequado ou não? Na própria caderneta de saúde da criança, existe a chamada ficha de acompanhamento do desenvolvimento. E nessa ficha de acompanhamento do desenvolvimento, de acordo com a faixa etária dessa criança, você tem ali alguns marcos que são marcos importantíssimos que você tem que avaliar a cada consulta, de acordo com a faixa etária dessa criança. E nós não podemos deixar de fazer essa avaliação. E se porventura eu identificar que essa criança ela está com atraso no desenvolvimento? Porque se nós observarmos, existe um campo nessa ficha que é um campo mais escuro. E esse campo mais escuro é exatamente a faixa etária e aquele marco que está naquela linha, como nós podemos observar aqui, por exemplo, dá mostras de prazer e desconforto.
nós sabemos aqui que com 1 mês de vida, com 2 e no máximo 3 meses de vida, essa criança ela tem que começar a apresentar esse marco do desenvolvimento. Se ela não apresentar, extrapolar os 3 meses de vida, você vai marcar uma consulta em 15 dias para você fazer uma reavaliação desse marco. E na persistência, você vai encaminhar essa criança para o médico da sua equipe e ele, por sua vez, vai encaminhar para atenção especializada. Findando essa parte, nós entramos no exame físico da criança. O exame físico, importante salientar que, de acordo com a faixa etária da criança, o exame físico ele modifica. E é importante nós estarmos atentos que, na questão do exame físico, o exame físico da criança ele não segue aquele padrão que nós aprendemos lá na faculdade no caso do adulto. O exame físico da criança ele não é cefalopodal. O exame físico da criança ele é do menos estressante para o mais estressante. Então, por exemplo, a criança ela odeia simplesmente que você faça o teste de reflexos com ela. Aqueles mais de 20 testes de reflexos neurológicos que nós fazemos na consulta de puericultura. A criança ela não gosta quando você faz a oroscopia, ou seja, o exame da cavidade oral. Então, sabendo desses detalhes, você vai deixar esses exames por último. E aonde que eu faço o exame da criança? Se for um bebezinho de colo, obrigatoriamente eu tenho que fazer na maca? Não. Você vai fazer esse exame até no colo da mãe. Você vai fazer esse exame, você vai ter que tentar buscar uma situação onde a criança ela se sinta de uma forma mais confortável e segura possível. Porque nós temos que entender que tudo ali é novo para ela. Então, se ela está no colo da mãe, ela vai se sentir segura. Se for uma criança maiorzinha, uma criança que você já consegue interagir de uma forma mais positiva com ela, deixa ela participar, deixa ela pegar no estetoscópio, deixa ela pegar no abaixador de língua, para ela perceber que aquilo dali não vai machucar, que aquilo não dói. E com isso você vai conseguindo ter a confiança dessa criança. Feito isso, toda a etapa do exame físico, nós vamos ao diagnóstico de enfermagem. Posteriormente, nós vamos para a prescrição e a solicitação dos exames de rotina e complementares. Aqueles exames e a prescrição que você vai fazer mediante a tudo aquilo que você colheu de informação da mãe, aquilo que você confirmou no seu exame físico, que você confirmou lá na sua anamnese que você fez com essa mãe ou com esse pai, as orientações complementares com foco preventivo que nós devemos fazer para essa pessoa que está acompanhando a criança e o esclarecimento de dúvidas, que muitas vezes são muitas. E, inclusive, aqui eu deixo até uma dica para vocês, é muito comum as nossas clientes elas sair do consultório e depois te aborda no corredor e fala, poxa, eu esqueci de te perguntar isso, eu esqueci de te perguntar aquilo. Então já começa a criar o hábito de orientar aos seus clientes, ali no consultório mesmo, de você falar com ela, olha, toda dúvida que for surgindo ao longo do mês, ao longo desse período, entre uma consulta e outra, anota e coloca dentro da caderneta de saúde da criança. Porque dessa forma você vai estar contribuindo para essa mãe não esquecer de te perguntar coisas que para ela é de extrema importância. E mais ainda, é de extrema importância porque nós temos que nos lembrar que todo o alvo do cuidado dessa mãe, ele vai refletir exatamente em cima dessa criança. E quais são os aspectos preventivos? Nós dizemos no slide anterior, falamos sobre a questão do foco preventivo, que é um dos alvos primários da consulta de puericultura também. É esse acompanhamento de perto do crescimento e do desenvolvimento da criança. O aleitamento materno, conforme o próprio Ministério da Saúde tanto pede aos profissionais que valorizem. E nós temos que ser, lá na ponta, esse profissional que vai conseguir convencer essa mãe no aleitamento materno ao melhor para o filho dela. A importância da imunização, a nutrição e os hábitos alimentares e a prevenção de acidentes e comportamento de risco. No que tange à prevenção de acidentes, é importante nós sabermos que a cada faixa etária
a criança vai estar mais suscetível a determinados tipos de acidente. E nós sabemos que, infelizmente, as casas elas não estão planejadas para receber essa criança. Nós sabemos que condições financeiras, elas são elementos que bloqueiam a família a fazer um investimento no sentido de dar maior proteção a essa criança. Nós sabemos que a desinformação dessa família, desse pai, dessa mãe, contribui para o acontecimento desses agravos. Então é importante ali na consulta, você, mediante a identificação da faixa etária que essa criança está, você destinar a sua orientação à prevenção e a esses comportamentos de risco que muitas vezes acontecem e que vão trazer prejuízo à saúde da criança. É claro que aquelas questões que são culturais da área que você está e que não sabidamente, comprovadamente, cientificamente, não vão trazer nenhum prejuízo para essa criança, você deixa que aquilo continue de uma forma tranquila. Outro fator importante é a adaptação da criança na família e na escola. O momento que um pai e uma mãe recebe uma criança em casa, quando ele chega da maternidade, não é um momento simples, não é um momento tranquilo. Então, até mesmo lá durante o pré-natal, essa tem que ser uma conversa. Se essa família ela tem um irmãozinho, uma irmãzinha, é sempre importante a gente tentar inserir esse irmão, essa irmã, nos cuidados dessa criança. Porque nós sabemos que muitos acidentes acontecem por questão de ciúme dessa outra criança. E importantíssimo salientar também, orientar essa família, que no momento das visitas que chegam em domicílio, para pedir para a visita, primeiro, destinar a atenção, no caso da presença de um irmão ou de uma irmã, destinar essa atenção para o irmão ou para a irmã. E posteriormente ao bebê que acabou de chegar na família. Porque aquela criança que está na família há mais tempo, ela vai se sentir menosprezada, ela vai se sentir pouco valorizada. E aquele ser que acabou de chegar na família, ele é alvo de toda a atenção, seja da mãe, do pai e agora das pessoas que chegam na casa dele. Então, é uma questão muito simples, é só a gente parar para raciocinar e se colocar no lugar dessa criança que nós vamos entender o porquê de muitos comportamentos agressivos que acontecem dentro dos domicílios e que às vezes faz a mãe e o pai até perder a paciência com essa criança e vai agravando ainda mais essa situação. No caso da criança que está na idade escolar, aquelas orientações básicas que devem ser dadas para a mãe de prevenção de doenças, como que essa criança, como que está o comportamento dessa criança dentro da escola. A partir do momento que ela foi para a escola, o comportamento dela mudou. Porque a criança que muda o comportamento de uma forma abrupta, isso acontece geralmente por fatores que são externos e estão diretamente relacionados àquilo que está acontecendo dentro da escola. Outro fator é a orientação sobre as atividades físicas e lazer. A criança, o ideal é que a criança ela brinque pelo menos 1 hora por dia. O brincar da criança, de correr, de pular, de saltar, de fazer coisas que hoje, infelizmente, principalmente aqui na nossa região metropolitana, é difícil a gente ver as crianças brincando dessa forma como acontecia no passado. É importantíssimo nós darmos essa orientação às famílias. A criança precisa brincar. Ela precisa brincar para prevenir a obesidade, o sobrepeso. E nós sabemos que o sobrepeso e a obesidade infantil e outras doenças que também, infelizmente, acometem essas crianças que são sedentárias, se elas não começarem a repercutir agora na primeira infância, essa criança, infelizmente, ela vai estar fardada a algumas doenças na fase adulta. E como que está a relação e a interação da família? Vamos pensar na seguinte situação, na seguinte hipótese. Uma família acabou de receber o seu primeiro filho. A mãe está com dificuldade na amamentação. A mãe foi mal informada durante o pré-natal e mal informada durante o período ali que ela esteve na maternidade. Essa criança ela chora com fome, essa criança ela não dorme direito. Como que você acha que vai estar o nível de cansaço dessa mãe, desse pai, que tem somente 5 dias de licença paternidade e depois ele precisa voltar a trabalhar? Essa mãe que fica 24 horas por dia destinada a essa criança, ao cuidado dessa criança, que muitas vezes esquece do cuidado dela mesma. Então, se nós profissionais
ali na consulta de puericultura nós não tivermos a sensibilidade de conversar com essa família e pedir a colaboração do marido, do companheiro, no que tange a questão dos cuidados com a criança, que não deve ficar somente a cargo da esposa, da mãe dessa criança, nós iremos contribuir muito. De pedir para esse pai, no momento que a criança precisar, por exemplo, amamentar à noite, desse pai levantar, ele pegar a criança e trazer até a cama para essa mãe. São orientações simples, mas são orientações que irá trazer um impacto positivo nessa família de uma forma grandiosa. De orientar esse pai durante o dia que ele estiver em casa, de contribuir na troca de fralda. Se ele puder dar um banho para essa criança, se ele puder contribuir com os afazeres do lar, até uma limpeza, uma lavagem de louça, por exemplo. Tudo isso ele vai tirar esse fardo das costas da mãe. E o estado de saúde do pai e da mãe. Será que nós estamos diante de um casal, que é um casal que tem as suas doenças e que às vezes não vai ser abordado ali na consulta? Pensa bem uma mãe, por exemplo, que é diabética, e se essa mãe descompensar e essa mãe precisar ser hospitalizada, como que vai ficar o cuidado dessa criança? Nós sabemos que o pai ele deverá assumir esse cuidado, mas como que vai ficar, vou até usar uma expressão cotidiana, nossa, enquanto pessoas naturais, como que vai ficar o coração dessa mãe? Será que ela vai ficar tranquila, internada, sabendo que o neném dela está em casa? Sabendo que esse neném, muitas vezes, ele não vai poder ingressar dentro do serviço de saúde onde ela está internada, e ela não vai poder nem sequer ver o filho? Então nós temos que pensar em todos esses aspectos. Saber se essa mãe ou esse pai ele tem algum agravo, se ele está fazendo um acompanhamento adequado aí na sua unidade de saúde. E dentro dos aspectos curativos que nós não podemos deixar também de vislumbrar na nossa consulta, nós temos que avaliar os sinais e sintomas que evidenciam alterações que necessitam de intervenção. Tanto na criança, que é o nosso foco principal, mas também no acompanhante dessa criança, no pai ou na mãe. E se você evidenciar, você perceber essas alterações, não hesite em você encaminhar esse seu cliente para atendimento com o médico da sua equipe e, se for o caso, o médico da sua equipe vai encaminhar para uma atenção especializada. Então, todos esses casos necessários, eles não devem ficar ali debaixo dos seus cuidados. Eles devem ser encaminhados, não podemos esquecer desses detalhes. E quais são os desafios nossos, enquanto profissionais enfermeiros, ali na consulta de puericultura? Tudo aquilo que são hábitos sabidamente, reconhecidamente comprovados, que são hábitos nocivos, nós devemos interferir. Nós não devemos permitir que esses hábitos eles se propaguem. Então, por exemplo, nós sabemos, inclusive eu já peguei isso na época que eu era enfermeiro de estratégia de saúde da família, já peguei famílias que colocavam, por exemplo, moeda no umbigo de criança recém-nascida, porque a avó disse que dessa forma iria cicatrizar melhor e tudo mais. Então, de uma forma bem sutil, de uma forma às vezes brincando com essa família, você pode passar orientação e informá-los que aquela prática pode trazer problemas à saúde da criança. Estabelecer práticas saudáveis é outro desafio. Nós sabemos que mudar uma cultura é extremamente difícil, mas nós temos que trabalhar nesse aspecto. E de família em família, com apoio dos agentes de saúde, que são entes que agregam as nossas equipes, que são fundamentais, nós vamos conseguindo mudar toda essa realidade e intervir no processo das doenças crônicas. Aquelas doenças crônicas, muitas vezes elas vão se complicando ao longo do tempo. Por quê? Por falta de orientação. Então, ali durante a consulta, esse seu cliente, essa sua criança, ela faz o acompanhamento com o médico, especialista, se for o caso, mas durante a consulta de enfermagem, você vai passar e você vai dar mais ênfase àquelas questões que são questões preventivas para que aquela doença crônica ela não se agrave na vida do seu cliente. E para finalizar o nossa web palestra, eu vou deixar uma fala, que é uma fala da Unicef, e essa fala ela nos faz refletir da nossa responsabilidade no cuidado dessa criança, com relação não só a ela,
mas com relação à sociedade que nós estamos querendo ter no nosso futuro. E lá diz o seguinte, que todos os aspectos do capital humano, adulto, desde as aptidões no local de trabalho, ao comportamento cooperante e legal, se constroem sobre capacidades desenvolvidas durante a infância, começando a partir do nascimento. Então, essa criança que está sob seus cuidados, ela vai ser um membro da sociedade. E aquilo que você está contribuindo para a saúde dela de uma forma geral, uma forma ampla, vai refletir diretamente na sociedade que nós teremos no futuro. Eu agradeço a presença de todos, mais uma vez, a presença de toda a equipe do Telesaúde, que me proporcionou esse momento, que é um momento maravilhoso de estar podendo interagir com todos vocês, de poder difundir um pouquinho mais do conhecimento e construir uma enfermagem mais sólida, uma enfermagem mais científica e contribuir também para, às vezes, tirar um pouco do medo que você, enfermeiro, tem de atender uma criança. Então, fica aqui a minha gratidão e um abraço a todos.